vantagem sobre os outros, contrariando todo o sentido do evangelho deixado por Cristo. Quando o movimento cultural atingiu a Europa, eram os papas os principais compradores de arte, contratando os melhores artistas como Michelangelo e Rafael. Além disso, os papas esbanjavam em tudo o que faziam, mostrando que a igreja nada mais era que uma monarquia opressora como outra qualquer, onde alguns comandavam tudo e tinham todo o poder e o resto nada tinha, morrendo de trabalhar para sustentar seus reis ou papas, no caso da igreja. Diferente dos papas de hoje, aparentemente inofensivos, eles eram corruptos, tinham diversas amantes e alguns eram tão violentos que até os reis temiam. Vamos analisar as falsas tradições que promovem a religião católica. Número 1. Deus proíbe o uso de imagens, nem sequer para fazer referência a ele. Então nos perguntamos, por que são usadas tantas imagens e símbolos religiosos? Estaria o homem autorizado a cambiar a lei de Deus? Partindo do princípio de que nada pode quebrantar as Escrituras e de que toda a Escritura é inspirada por Deus, cabe a nos perguntar de onde a Igreja Católica toma a autorização para representar Jesus Cristo e diversos personagens bíblicos em imagens, símbolos e objetos religiosos. Nesta imagem, podemos ver o Papa sustentando o que se denomina como um hostisório, onde fica depositada a hóstia. Estes são símbolos de adoração ao Sol. Segundo o Catecismo, esta hóstia feita de pão de trigo se converte mesmo no corpo de Cristo quando é consagrada durante o ritual da missa. Muito diferente da ceia noturna do Senhor, a Eucaristia é uma prática similar a outra pagã, onde a deusa Ceres era adorada como a descobridora do trigo. Representada com uma espiga de trigo nas mãos, que correspondia a seu filho, o Deus Sol encarnava literalmente no trigo. A doutrina católica que transforma Jesus num pedaço de pão de trigo no formato arredondado, fazendo alusão ao Sol, é simplesmente mais um ritual pagão de adoração solar. Essa mesma doutrina se diz preservar dos pecados e tem o poder de ajudar os mortos. Além para a maior parte das pessoas, é mais fácil desenhar a realidade e criar um mito, em vez de buscar uma explicação clara e lógica para as grandes questões da humanidade. É assim que surgem as religiões. Esta grande confusão teológica está presente em grande parte dos nossos países. E foi em Roma que se formaram as crenças romanas pagãs, dando origem ao catolicismo. As religiões e os deuses romanos e gregos foram criados por grupos étnicos
uma seita para os judeus e um movimento subversivo para os romanos. Quem se manifestava cristão terminava martirizado, sacrificado, oferecido a leões para entreter o povo nas arenas. Vamos refletir a grande influência que tem a religião babilônica, grega, egípcia e romana sobre as falsas crenças e rituais católicos. Começaremos por 25 de dezembro. O 25 de dezembro era conhecido no Império Romano como solstício de inverno. Nele comemora-se o triunfo do Deus Sol sobre a Lua. As Saturnais, festa romana celebrada em dezembro, ofereceu um modelo para a criação desta celebração. Derivam-se dela os banquetes, a troca de presentes e a queima de velas. Segundo a enciclopédia da religião, os europeus decoravam suas casas com luzes de todos os tipos para celebrar o solstício de inverno e combater espíritos maus. Cortar árvores é um ato comum entre os europeus pagãos. A presença da árvore em dezembro representa a presença da entidade celebrada no dia 25, o deus Tammuz. Foi entre os anos 324 e 325 que decidiu-se sua substituição como festa católica. Também se associa a esta festa o nascimento de Horus, nascido da deusa Ísis, a virgem deusa mãe que incrivelmente continuava sendo virgem mesmo depois do parto. A palavra Natal, em latim natalis, é derivada do verbo nascer. Tem uma noite feliz. A economia acelera, mas os números de suicídio aceleram muito mais nesta época do ano. Esta festa é um negócio e dos mais afortunados. Em nenhuma parte da Bíblia encontra-se a data do nascimento de Jesus, e muito menos que deve ser comemorado. Esta festividade surgiu em templos de falsas religiões e foi parar em templos de shopping centers, a fim de promover também o sistema capitalista. O esquema do Natal funciona assim. Influenciados por uma mescla de pressão psicológica, escravidão mental e lavagem cerebral, as pessoas se veem na necessidade de participar e manter a tradição. Elas se endividam e promovem uma caridade robótica e dissimulada, um ritual que mistura consumo desnecessário e falso otimismo por uma causa falsa na sua essência e totalmente sem sentido para o verdadeiro evangelho deixado por Cristo. Antes que a faísca desta farsa se apague, as crianças são doutrinadas bem cedo na pobreza desta mentira, que é alimentada pelos comerciantes, mas que para Deus não tem nenhum valor espiritual. Os shoppings ficam assim, tudo enfeitado, como se algo fantástico fosse acontecer. Mas no dia seguinte, nada acontece. O circo foi especialmente montado para manter um negócio bilionário e obscuro que é mais uma criação humana que algo estabelecido por Deus. E quem se importa em ser verdadeiro se tem um monte de presente em jogo? Os mesmos que passam um ano voltados para si mesmos são pressionados a mostrar o quão caridosos e amáveis podem se transformar de uma hora para outra e depois voltar às suas rotinas como o fim de uma grande atuação teatral e sistemática. Como então fomos capazes de nos seduzir por festas que têm seu real significado relativamente desconhecido? A influência de religiões mitológicas de Roma, Grécia, Babilônia e Egito vestiu a carapuça de uma sociedade que prefere desenhar a realidade em vez de buscar explicações claras e lógicas para o que estão se submetendo, como
humanidade. Em inglês, esta festa é chamada de Easter, palavra derivada de Ostre, deusa anglo-saxônica da primavera. As lebres e os coelhos são símbolos de fertilidade de celebrações pagãs relacionadas à primavera na Europa e no Oriente Médio. A brincadeira de procurar ovos, supostamente trazidos pelo coelho da Páscoa, não se trata de brincadeira de criança, mas é o vestígio de um ritual de fertilidade. Em nenhuma parte da Bíblia, Jesus nos manda comemorar a sua ressurreição. Jesus disse explicitamente aos seus seguidores que comemorassem sua morte, nunca sua ressurreição. A festa junina, suas fogueiras noturnas e suas danças remetem à deusa pagã Juno, que a igreja adaptou para Joanina, relativa a João. O antigo Festival dos Mortos é hoje o dia de finados católico. Estas festas contrariam tudo o que realmente representa a fé cristã. Como vimos, estamos enfrentando rituais pagãos que têm atraído engano e confusão a toda a humanidade. É neste pensamento peregrino que se desprendem os piores acontecimentos da humanidade. Vejamos apenas alguns deles. 1. A época da Inquisição, onde perseguiram e assassinaram milhões de pessoas porque não se submeteram à falsidade e ignorância do sistema católico. A Inquisição Católica é a prova de que a Igreja matou mais que Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. 2. A época da colonização, onde entre a cruz e a espada fizeram chacina contra tribos indígenas inteiras porque não se curvaram diante da religiosidade do pensamento católico. A exploração católica nos países colonizados como o Brasil trouxe escravidão, miséria, corrupção e fraco desenvolvimento por todos estes países. 3. O atraso científico, em que Espanha e toda a Europa foi submetida, já que perseguiram e assassinaram os maiores astrólogos, médicos, teólogos, matemáticos, filósofos, químicos, astrônomos e cientistas, como Galileu Galilei, que foi condenado pela Igreja apenas por dizer que a Terra não era o centro do universo, evitando assim que a humanidade se beneficiasse de suas conquistas e descobrimentos. Calcula-se que o sistema católico tenha atrasado a ciência e a tecnologia em mais de 1000 anos. 4. As Cruzadas, onde promoveram uma terrível matança numa guerra absurda contra a religião islâmica, deixando o solo sagrado do Oriente Médio banhado de sangue. O catolicismo romano não é a única religião que tem um passado violento, mas com certeza é a que mais matou. Alguns terroristas muçulmanos chegam a afirmar que os ataques terroristas de hoje são uma vingança por tudo que os cristãos católicos fizeram nessa guerra totalmente sem sentido e com interesses obscuros. As Cruzadas foi a maior heresia cometida pela Igreja Católica. Não há uma justificação bíblica para conquistar territórios, assassinando cidadãos e destruindo cidades em nome de Jesus Cristo. 5. O apoio à escravidão indígena e africana e ao nazismo, fascismo e outras ditaduras pela bula do Papa Pio XII, o Papa de Hitler. Em junho de 1941,
Pio XII orou e disse novenas pela rápida vitória de Hitler e seus exércitos sobre o principal inimigo da Igreja, o comunismo. Eles insistem em esconder, mas até mesmo Joseph Ratzinger, cabeça principal do tribunal secreto da Igreja, foi doutrinado no ódio e no racismo pela juventude hitlerista durante sua adolescência. 6. A venda de indulgências. A Igreja Católica sempre inventou mentiras absurdas para controlar as pessoas. Foi assim que ela vendeu terrenos para entrar no paraíso, tornando-se assim um poder imperial e bélico maior que qualquer outro reino.